Vamos tocar o barco aqui com o noticiário de hoje, porque tem dois assuntos que eu queria compartilhar com vocês. Um já está batendo na trave aí há algum tempo, que é essa questão das movimentações suspeitas na conta de um filho do Bolsonaro, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, agora senador eleito também pelo Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro. E o pai, Jair Bolsonaro, presidente eleito, foi às redes sociais ontem, já de noite, para dizer que as investigações têm que ser levadas adiante e que, se houver algo de errado, que paguemos a conta. Não se pode esperar outro tipo de reação de um mandatário, de um líder eleito, etc. e tal, de um presidente da República. Se tiver algo errado, quem se meteu em coisa errada, que pague a conta. O problema é que não se consegue saber o que há de errado ou se não há nada de errado, porque o principal personagem dessa história, que é um ex-segurança e ex-assessor, ex-motorista do deputado Flávio Bolsonaro, simplesmente desapareceu no mapa, não dá uma declaração, não dá uma explicação para o R$1.200.000 que circularam em sua conta bancária, fora de seu padrão salarial. Foi a suspeita levantada pelo COAF no ano de 2017. Agora, para além de esperar por esta explicação e apuração deste caso emblemático, porque envolve figuras centrais hoje na política, no debate político brasileiro, a família Bolsonaro é hoje a referência maior na política brasileira, porque o pai foi eleito presidente da República, um dos filhos, o Flávio, foi eleito senador, outro filho deputado, etc. Então, enfim, fizeram toda a sua campanha com o apoio da maioria da população, expresso nas urnas, focando muito na questão do combate à corrupção, na transparência, na verdade, né? no enfrentamento a práticas que o país hoje repudia, não quer, que a sociedade simplesmente não quer mais. Então, a cada minuto que passa sem que se deixe claro o que aconteceu com a conta desse assessor, vai se debitando alguma coisa de crédito dado ao presidente eleito, é inevitável. E a frase dele ontem dá uma boa referência de disposição de enfrentar as consequências, embora não se saiba até agora o que aconteceu. Se isto revelar, por exemplo, que o assessor pegava dinheiro de outros funcionários da equipe do gabinete para direcioná-lo ao deputado, nós temos um caso gravíssimo de corrupção, ou de desvio, ou de má gestão do recurso público, que quando ele diz temos que pagar a conta, que conta é essa ou poderá ser essa? Terá que acontecer o quê para ser compatível essa conta com o sentimento geral de não tolerar mais atos desta natureza? Suponho que, se o presidente eleito está dizendo algo desse tipo, se tiver algo errado, que paguemos a conta, de duas uma. Ou ele já está informado de que não há algo errado, ou seja, alguém já deve ter ido lá nesse cara e deve ter dito, vem cá, me explica o que é isso aí. E viu lá que não tem nada errado, então não há conta a pagar. Ou, se houver algo errado, pelo potencial de gravidade do erro, precisa saber se há gente disposta a pagar essa conta mesmo. Qual é o pagamento de uma conta para um político flagrado numa situação da gravidade potencial que isso aí pode revelar? Tem que ser o quê? Abrir mão do mandato, aceitar uma condenação humildemente e tal, ser submetido aos seus pares no Congresso Nacional para efeito de um processo ético que pode custar-lhe a eleição? Não sei. Então, tá aí a frase do Bolsonaro, ela é a melhor frase que poderia ser dita diante das circunstâncias, mas como não sabemos quais são as circunstâncias, é preciso saber até onde a frase pode de fato revelar uma intenção que vai ser cumprida, que vai ser materializada. O que me deixa mais assustado, para além da questão específica do assessor do Bolsonaro, é o fato que comentamos ontem aqui, com base em informações do mesmo COAF, de que esta prática de transitar dinheiro acima dos padrões salariais do servidor da Assembleia em gabinete do deputado não está restrita ao gabinete dele nem ao assessor dele. Na verdade, houve movimentação suspeita nas contas de 75 servidores da Assembleia Legislativa do Rio, dos quais esse assessor do Flávio Bolsonaro é apenas um,
e que movimentaram, pelo levantamento apresentado pelos jornais ontem, com base nos números oficiais, algo como mais de 100 milhões de reais. Tinha um lá que tinha movimentado 49 milhões de reais na conta dele. Se esses números estão corretos, o tamanho do escândalo é assombroso. 207 milhões ao todo. 207 milhões de reais movimentados por conta de assessor de deputado estadual no Rio de Janeiro. Olha que loucura! Um estado onde já está com o governador preso, ex-governador preso, 4 ex-governadores passaram pela cadeia, mais um está em cana, não sei o quê, onde a cúpula do Tribunal de Contas está na cadeia ou está afastada por corrupção, onde os deputados estaduais, 11 deles estão presos, 10 estão presos, um está em prisão domiciliar. Quer dizer, que antro é esse? Quem explica? A denúncia já está aí, o fato já está aí, colocado pelo COAF há alguns dias. No caso específico do deputado Jair Bolsonaro, há mais de uma semana que esse assunto está sendo discutido. E até agora não veio ninguém a público, porque tudo bem, você diz, olha, tem aqui um depósito de 10 mil reais. 10 mil, pô, o que houve? 10 mil, procura daqui, procura dali. Ah, foi errado, desculpa, eu peguei. Tá. Agora, 200 milhões? 200 milhões? Então, quando alguém diz, se tem algo errado, que paguemos a conta, e você olha para o outro lado da página e tem essa cifra, meu amigo, algo certo aí não tem. É bom começar a pensar em que conta se está disposto a pagar. Porque que tem algo errado, sem sombra de dúvida, tem presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu acho que o senhor vai concordar comigo. Como é que pode funcionários da Assembleia Legislativa, de 20 deputados, de 20 gabinetes, dentre os quais o filho do presidente eleito, com uma movimentação de 200 milhões de reais? Minha gente, é um escândalo. Se tem algo errado, não. Tira esse se. Tem algo errado. Por que ainda não está esclarecido? É um escândalo, porque já tem 2 semanas que esse papo está rolando aí. E vamos pagar a conta pelo erro, é bom começar a discutir até que ponto essa é uma promessa que poderá ser cumprida, não digo nem que vai, que poderá, porque o tamanho do crime que parece estar claro nessas cifras é muito grande e, portanto, a pena a ser cumprida não pode ser pequena. A outra coisa, ontem, mais uma vez, desta vez a Câmara dos Deputados, mais uma pauta bomba, estendendo benefícios, incentivos fiscais na região da Amazônia, do Centro-Oeste, do Nordeste, Sudã, Sudene e agora Sudeco, um impacto de mais de 10 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, com a extensão de benefícios de incentivos fiscais e a criação de novos benefícios. O Congresso Nacional, assim como fez em relação ao aumento do judiciário, preparou, explodiu, aprovou uma pauta-bomba que vai cair no colo do próximo governo. O ministro da Fazenda do atual governo, como fez no caso do aumento dos ministros do Supremo, anunciou que vai recomendar ao presidente Temer o veto dessas pautas-bombas aprovadas ontem pelo Congresso, finalmente, né, essas aí específicas, e a reação dos comandantes, né, das quadrilhas na Câmara e no Senado foi atípica, né? Se fizer isso, a gente vai botar para quebrar e tal. O mais escandaloso de todos é o quadrilheiro Eunício de Oliveira, que não só disse que vai reagir na tribuna do Senado, ele é o presidente do Senado, a esta intenção manifesta do ministro da Fazenda de pedir o veto ao presidente Temer. Não que o presidente Temer vá cumprir o que ele vai recomendar, porque não cumpriu no caso do aumento do Supremo, né? Ele acabou sancionando. Supondo que o presidente Temer, ou que o pedido de veto seja formalizado, a ver se o presidente Temer o cumprirá, o fato é que o senhor Eunício de Oliveira caiu ontem no campo da chantagem explícita, dizendo o seguinte, que se houver pedido de veto, não vou aprovar o orçamento do ano que vem. Vou ficar cozinhando a aprovação do orçamento do ano que vem, que é algo que implica na permanência da sessão legislativa em aberto, mesmo em recesso. Agora vejam, um cara desses, que perdeu a eleição, que não é mais nada, está contagem regressiva, hoje é dia
sei lá, 13. Daqui a menos de 10 dias úteis, esse cara vai para a vala comum dos 100 prerrogativas, dos 100 foro privilegiado, banido que foi da política pelas urnas de seu Estado, a despeito da grana, do poder, da máquina que fez movimentar para sua eleição, com jatinhos da fábrica. Este quadrilheiro está ameaçando o próximo governo e o atual, dizendo o seguinte: se não fizer o que eu quero que faça, eu não vou votar o orçamento, vou paralisar a gestão pública não votando o orçamento. É impressionante. O Rodrigo Maia, que está reeleito, foi na mesma toada, com menos ênfase, mas estão os dois de braços dados nesse tipo de prática de um Congresso agônico, em que metade dos seus integrantes não logrou um novo mandato, e fazendo desta agonia legislativa, desses derradeiros dias da atual legislatura, um bacanal de aprovação de despesas criminosas contra o país, contra os contribuintes, contra a população.